Nós conversamos aqui na segunda-feira com o vereador mais votado, o vereador Jorge Luiz de Oliveira, 4.700 e poucos votos. Conversamos ontem com o segundo mais votado, o vereador Júlio Killer, 4.431, coisa assim, votos. E hoje nós vamos falar com o terceiro vereador mais votado, né? Uma revelação aí, e uma grata surpresa aí, o jovem Aliel Machado, do PCdoB, em coligação com o PT, surpreendeu, né, positivamente uma votação consagradora. Boa tarde, Aliel. Boa tarde, Adail. A ficha já caiu, já está com o pé no chão, está comemorando, né? Como é que foi essa surpresa, rapaz? Ainda não caiu a ficha, né? A gente está numa felicidade tremenda com a família, com os amigos, as pessoas que acreditaram no nosso projeto, nas nossas ideias. E a gente está tentando suprir isso. Gastou bastante, o quê? A tua campanha custou aí uns 500 mil, mais ou menos, assim? De maneira nenhuma, né? Para ter uma ideia, o aluguel da minha casa está atrasado. Ah, o aluguel da casa está atrasado. Que eu moro com a minha mãe. E a gente passa por algumas dificuldades, mas eu sempre gostei muito de política, né? E agora foi uma oportunidade que a gente teve, democrática, de fazer um debate, conversar com as pessoas, discutir sobre a nossa cidade. E as pessoas confiaram, deram um voto de confiança, né? Que diferente de alguns candidatos que têm coisas feitas pela cidade, uma história, a nossa já é mais, além do trabalho realizado nas entidades, é mais uma promessa mesmo, né? Essa votação aí surpreendente, né, Aliel? Você atribui fruto da militância e onde você acha que foi o reduto? Na juventude mesmo? Também. Eu fui candidato à eleição passada e muitas pessoas acreditavam que os meus votos na eleição passada tinham sido de juventude, e não tinha sido. Você fez o quê? Eu fiz 1.208 votos na eleição passada, com 19 anos, e não era conhecido. Você é acadêmico de pedagogia? Hoje sim. Na UEPG? Sim, estou no segundo ano, tranquei a matrícula, que eu tranquei esse ano para poder cuidar da campanha. Você já fez algum curso? Não, esse é o primeiro. Quantos anos tem? 23 anos. Olha só. É o vereador mais novo, claro. Então a gente fez um debate muito aprofundado com as pessoas que acreditavam no nosso projeto, são inúmeras pessoas. Essa votação não é só minha, é um grupo de pessoas que acreditou, de pessoas que confiaram, que deram a cara a tapa e nos fizeram ser vereador da nossa cidade. Agora a gente vai ter um grande trabalho, a expectativa é muito grande. Mas onde é que você identifica, assim, que você teve maior aceitação? Por isso que eu perguntei, Veja, a juventude. Na minha vila onde eu moro na Vila Gimberg, que é uma região muito carente da cidade. E junto com a Vila Cristino, Santo Antônio, Maracanã ali. Na Vila Gimberg, a escolinha da minha vila, que é uma escola nova, tem 12 anos aí que existe, poucos eleitores votam ali ainda, né? Muitos votam no Amália Pinheiro, no Kennedy. Mas na escolinha da vila onde eu moro, tem 500 e pouquinhos eleitores. Dos que foram votar, eu tive 360 votos dentro da escolinha. 60%. E dentro do Amália Pinheiro, eu fiz 450 votos. Então é uma expectativa muito grande de uma região muito carente, que estava passando por algumas necessidades, né? Região, as pessoas que te conhecem votaram de você. Pois é, eleição passada ali eu já tive uma votação expressiva, mesmo com as dificuldades. Isso se expandiu pela cidade, nosso trabalho com a juventude aumentou bastante. Agora eu posso dizer que eu tive uma votação muito expressiva no bairro onde eu moro e muito expressiva também da juventude. Eu estava comentando que eu encontro pessoas que votaram em mim na rua, que pessoas que não me conhecem ainda, mas pessoalmente, mas procuraram saber um pouco da minha história, da militância, da história nossa política mesmo, não partidária, mas política de luta nos movimentos sociais, e que deram um voto de confiança. Então, uma expectativa muito grande em relação a isso. E agora a gente mostrar um grande trabalho, né? E tentar atender essas expectativas. E essa militância vem desde quando, Léo? Como é que começou essa militância política? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade. Para ajudar na minha casa. Meu pai estava com um problema, alcoolismo, um problema muito sério na minha casa. Eu com 3 irmãos menores, a minha mãe muito doente. Nós dormíamos em 6 pessoas na mesma cama. Poxa. E eu catava papelão. E um dia o conselho tutelar me pegou catando papelão, porque eu não podia, eu era criança, numa distribuidora de bebida, e me levou para um programa na prefeitura que se chamava Pro Menor.
O Juscelito era prefeito na época. O Coronel Carvalho era o secretário da Criança e do Adolescente. Então toda quarta e sábado eu carregava carrinho na feira para as fregueias ali na Benjamin Constant, e terça e quinta eu engraxava sapato. E ali eu comecei a conhecer um pouquinho de política, depender dos políticos. E na época surgiu a lei que criança não podia trabalhar, mesmo nesse programa. Então eu comecei a correr atrás dos políticos porque eu precisava de ajuda em casa, né? E tive um contato com o João Barbiero, que era secretário de Assistência Social. Quando acabou esse programa, eu fiquei mesmo assim trabalhando lá como office boy, entregava cafezinho, fazia um trabalho ali dentro da prefeitura. Mas eu não conhecia política ideologicamente. Certo. Eu não tinha conhecimento de quanto a política é importante na vida das pessoas, para a transformação social, para fazer um debate sobre a sociedade. Comecei a aprender quando eu fui para o Kennedy. Minha primeira eleição foi no presidente Kennedy, que eu fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil. Você foi estudar lá? Sim, ensino médio. Ali eu comecei a conhecer ideologicamente a política, o quanto que ela era importante na vida das pessoas, começou, e que a gente tinha que fazer um debate política, não individual, a política sim estudantil. coletivo. Então eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil lá dentro, fizemos um grande debate sobre o transporte coletivo, sobre o direito dos estudantes. Aí eu fui eleito presidente da União Municipal dos Estudantes, certo, secundarista em Ponta Grossa. Fizemos um grande debate e isso foi me credenciando, e eu sempre tive vontade de participar como candidato a vereador, era um sonho, né? A importância do ambiente estudantil, né? Então começou na política estudantil. Começou lá dentro. Que é a melhor política que existe, a melhor escola. Com certeza. Então ali a gente teve muitas histórias e aprendizado, né? E a gente foi fazendo muitos amigos, pessoas que compartilhavam das mesmas ideias, dos mesmos ideais que o nosso. Eu me filiei no PCdoB. Agora eu queria perguntar para você, por que o PCdoB? Né? Então, é um jovem, nós estamos no século XXI, né? No mundo, os regimes comunistas desmontaram, né? O grande exemplo é a própria União Soviética, né? Porque o socialismo é um sonho, é uma utopia, né? Cuba, né? Que socialismo que, né? É a maior ditadura, é prisão, morte, né? Daí um jovem que nem você, então no século XXI, o que levou, né? Então o Aliel ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil, porque tem o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que na verdade o Partido Comunista Brasileiro hoje é o PPS, né? Que o pessoal do PCB criou o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, né? E daí então houve uma ruptura lá atrás, brigaram, e daí foi criado o PCdoB e o PCB. Então, o que levou o Aliel sonhar que o PCdoB seria assim, o partido ideal para as ideias dele? Eu comecei a minha vida política sem pensar em projeto eleitoral. Sim. Era um debate. O PCdoB hoje, que tem uma ligação muito forte com a UJS, que é a União da Juventude Socialista. Certo. A UJS hoje é a maior entidade de jovens que existe no Brasil, com mais de 200 mil filiados. O jovem, é natural que ele tenha com ele um pensamento revolucionário, de mudança, de acreditar em algumas coisas que para outras pessoas pode ser uma utopia, que para nós não é. Quando eu me filiei no PCdoB foi questão ideológica mesmo. Acredito na ideologia do partido, sei das grandes dificuldades e que é um sonho, ou mesmo não seria o ideal o comunismo ser implantado novamente pelas verdades que é dito e pelo que se transformou a nossa sociedade. Mas o que prega o nosso partido de verdade é combater a desigualdade social. O socialismo é tentar dar mais oportunidade para as pessoas e prezar também pelo respeito às pessoas mais humildes e a questão de oportunidade. E isso foi feito desde a época de Jesus Cristo, que foi o primeiro socialista. Primeiro grande revolucionário. Então, o que me levou a me filiar no PCdoB foi a verdadeira luta estudantil, a discussão política dos jovens, acreditar que muitas coisas seria possível a mudança. Um exemplo é o que nós tivemos, que é o sonho do jovem de hoje, lembrar o que a juventude fez na era Collor, que foi quem derrubou o presidente da República. Pois é, mas a mesma juventude nem tomou conhecimento, e para ela foi indiferente esse escândalo do mensalão. Coitado do Collor. O Collor merece ter uma estátua e pedir desculpa para ele. Ladrãozinho de porta de cadeia, o Collor, diante do que aconteceu com o mensalão.
E por que isso? Onde está a UNE? Né? Você, cheio de ideal, falando aí da política estudantil, a UNE foi cooptada pelo governo do PT. Compraram uma baita de uma sede, né? Aliás, foi dado dinheiro para eles para reformar a sede lá, no Rio de Janeiro, e tem verbas lá, prestação de conta que o Tribunal de Contas rejeita, deixou de longe o objetivo dessa luta tua aí. Né? O próprio José Dirceu foi presidente da UNE, né? Na década de 60, ele, o José Serra. Então, quer dizer, o que você está falando é a expressão do jovem. Todo jovem ele é revolucionário. Daí que eu quis perguntar por que o jovem de hoje, idealista, que nem você, o PCdoB. Né? Porque uma coisa é o discurso, outra coisa daí que você pode avaliar é a prática. Porque esse discurso teu era o discurso do PT. E o que é que o PT chegou no governo e fez? Né? Quer dizer, às vezes as pessoas não querem falar, mas é preciso falar, porque o que o PT fez com o Collor, é preciso destacar, e até o ministro Marco Aurélio falou ontem, que o Roberto Jefferson, o ex-deputado Roberto Jefferson, embora tenha sua culpa no cartório, mas prestou um grande serviço à sociedade brasileira. Falou assim, bendita desavença, o ministro falou, entre o PTB e o PT, que oportunizou que o Roberto Jefferson fizesse a denúncia, porque não for a denúncia dele, e para onde é que nós iríamos caminhar? Porque o Zé Dirceu seria presidente da República. E daí? E daí? Né? Eu discordo de você num ponto. Vamos lá. O partido, a gestão é composta por pessoas, e pessoas erram. O partido também é composto por pessoas? Sim, o partido é composto por pessoas. Uhum. A gente não pode misturar o individualismo de um erro de algumas pessoas, sim, sobre toda uma história e um trabalho realizado. A UNE teve papel fundamental nesses anos, quando a gente está tratando do REUNE, do ProUni, que hoje nunca teve tanto jovem pobre dentro da universidade. Sim. E existem problemas, mas é uma coisa que tem que ser discutida. Eu não gostaria de ser julgado como do PCdoB, porque houve um escândalo com o meu partido ou alguém cometeu um erro individual lá em cima. Nós temos que avaliar o que o projeto político representa e para quais classes, porque nunca a gente vai conseguir atender as pessoas como um todo, porque quando você está beneficiando uma classe, você vai estar deixando de beneficiar outra. Sim. É uma mudança drástica que aconteceu no nosso país, que eu acredito ser importante, e discordo totalmente da maneira como foi levado isso por algumas pessoas. E acho fundamental o papel da nossa justiça, do tribunal, que está fazendo valer a nossa Constituição e condenando as pessoas que têm que ser condenadas e inocentando as que têm que ser inocentadas. Que praticaram atos... Isso é importante na democracia, porque o debate foi feito, o julgamento está acontecendo, mesmo com todos os erros. O que eu apenas não concordo é utilizar às vezes a sigla como se ela fosse responsável por esses atos que são de pessoas individuais. É lógico que se fosse submetido a uma discussão se seria feito ou não dentro da instituição, jamais aprovaria. Vamos fazer um mensalão? Mas o grave, Eliel, por isso que o grave que esses atos todos foram feitos pela direção do partido, pelas pessoas mais proeminentes. Há até a dúvida na participação do ex-presidente Lula. Aliás, o próprio ministro Marco Aurélio levantou essa questão ontem. Né? Então, porque fosse um filiado comum, tudo bem, né? Não há problema nenhum, mas lá foi a cúpula do partido, a direção, a alta direção, o ministro, o chefe da Casa Civil é a figura mais importante da articulação do governo. Então, essa é a questão relevante nesse processo. E daí que o partido tem que sofrer as consequências, com certeza, porque eles eram os cabeça. Com certeza. Né? Agora, nós temos esse papel que nós temos hoje na política, eu que estou entrando agora, é fundamental, porque nós temos que conscientizar as pessoas. Infelizmente, hoje, as pessoas não votam por ideologia, elas não votam por ideal. Eu acredito que 80%, mais de 80% das pessoas que votaram em mim não conhecem o meu partido e a história. Elas conhecem a minha pessoa, conhecem a minha história, votaram em mim. Acreditar em você, exatamente. Agora, se a gente quiser fazer uma mudança drástica, é importante a gente ter conhecimento técnico e mostrar para essas pessoas. E oxalá você seja esse novo Brasil que o Supremo está inaugurando. Né? Esse Brasil que as pessoas possam
ter um ambiente do ideal, acreditar no ideal, as pessoas possam respeitar o direito dos outros, saber que o meu direito termina onde começa o direito do outro, saber que existem essas pessoas que precisam de governo, que é preciso fazer justiça social. Ninguém veio ao mundo para viver na miséria. Então, podemos admitir que existe o pobre, o miserável, não. E quanto não foi desperdiçado de dinheiro do próprio governo federal que poderia estar em políticas sociais? Com toda certeza. Agora, nós temos que fazer o debate, como eu disse. Todas as minhas reuniões, os meus debates, as minhas conversas, visitando casa a casa, que foi como eu fiz o meu trabalho, uma a uma, conversando, brigando com as pessoas. Tive uma discussão, às vezes, mais ríspida até com algumas, porque as pessoas hoje não estão acreditando em política, sim, com certa razão, por causa desses escândalos. Mas a minha fala para elas é o que eu vou repercutir agora. Eu falava, quando eu pedi o voto, que se eu não fosse, outro iria no meu lugar. Porque não deixaria de existir 23 vereadores nessa eleição. Então, que a gente precisava fazer o debate. E quanto menos as pessoas de bem participam dessa discussão, mais espaço sobra para as outras pessoas. Aventureiros. Então, quando eu dizia para as pessoas que eu estou na política porque eu gosto de política, eu já fiz muita crítica a mandatos de vereadores, deputados e política ampla, fazendo um debate até fora do país, porque eu gosto de política. E sempre gostei de colocar meu posicionamento. Eu não posso ficar falando, discutindo, debatendo se eu não participar. Você não participa só sendo candidato. Você participa fazendo um debate na escola, participando de um grêmio, de uma associação, mas participando. Porque quanto mais as pessoas deixam de participar, mais vai sobrar espaço para aquelas pessoas que não fazem um debate amplo. Não fazem um debate amplo sobre o que é importante para a nossa cidade. Vou dar um exemplo. O vereador Dilson Fogaça está aqui. Ele fez um debate importantíssimo na Câmara Municipal quando ele tratou do diário. É uma coisa que, pessoalmente, para as pessoas não tinha poder individual, mas que para a cidade como um todo, para um avanço político de conscientização, foi extremamente importante. O diário oficial que hoje existe na internet. Agora, nós precisamos fazer essa discussão com as pessoas e tentar mostrar para elas que o mais importante dentro da política não é o trabalho individual, onde você atende as pessoas individualmente. Você precisa fazer um trabalho macro, que quando eu faço um projeto aqui dentro da Câmara, uma discussão com os vereadores, mesmo que você não saiba na sua casa, esse projeto, essa ideia, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, vai te beneficiar lá, independente se você conhece a minha pessoa ou o outro vereador, ou se você depende ou não deles. Uma coisa que eu debati muito na campanha e que eu vou discutir agora lá dentro, no meio da campanha, me ligou um senhor, me pediu um ônibus para velório, porque a netinha dele, de 3 anos de idade, tinha falecido, porque comeu sabão. Engasgou, teve um problema ali no Jardim Maracanã. Eu falei que não podia arrumar o ônibus, que eu não tinha condição, não podia porque era proibido na campanha, e pedi para ele conversar com um comerciante da nossa vila que poderia ajudá-lo. Ele foi lá conversar com o comerciante ajudou ele lá, conseguiu o ônibus. Dali 3 semanas, eu encontrei uma senhora numa outra vila, que quando eu estava pedindo voto, ela falou, olha, eu vou votar em você porque você intermediou lá, você indicou lá e o tal pessoa deu o ônibus pro velório. Que eu tinha falado que eu não podia, né? E falei, olha, você tem que conversar com alguém que possa. Aquilo me deixou profundamente triste, porque ela disse que ia votar em mim. Por causa daquele favor. Por causa daquilo. Quantas pessoas que deixam de ver o idealismo, o projeto, a competência, a história política, porque receberam atendimento individualizado. Não é o papel do vereador arrumar ônibus para velório, não é o papel do vereador arrumar carro para levar doente para Curitiba, não é papel do vereador fazer discussão, debate sobre brigas individuais lá dentro. Ele tem que ter um papel fundamental, que é melhorar a vida das pessoas, criar projetos de leis, e hoje isso não está acontecendo. A cada eleição que passa, só os valores individuais que estão atendendo as pessoas. Dá para ver o que nós vamos ter pela frente na Câmara aí. A gente vai fazer um grande debate, eu agradeço pelo espaço. Parabéns. E me coloco à disposição de toda a população para fazer esse debate. Vamos conversar mais vezes aqui. Muito obrigado. E felicidades para você, né? Que essa votação surpreendente, né? Emocionante aí, seja efetivamente assim o prenúncio dessa ação ativa e que essa militância tua ganhe ecos a partir da tribuna da Câmara.
Tá bom, Léo? Muito obrigado. Felicidade para você. Muito obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo e aí nós vamos conversar com o vereador Edilson Fogaça, que foi outra surpresa. Quem diria que o Edilson não seria reeleito? Voltamos em seguida.